A esperança é um dos mais bonitos sentimentos humanos. Há quem diga que é o mais humano dos sentimentos. Ariano Suassuna dizia que era um realista esperançoso. E como Ariano faz a minha cabeça, eu acho que eu também me defino desse jeito, um realista esperançoso. Eu gosto de ver gente esperançosa. Eu gosto de ter esperança. Porque ter esperança me faz me mover. Me faz saber que eu preciso chegar em algum lugar. E que o mundo precisa chegar em algum lugar. Ter esperança é importante para caminhar. Mas a maior arma na política não é a esperança. Apesar de ser importante, apesar da gente precisar cultivá-la, a maior arma na política é a crítica. E é isso, talvez, o maior ensinamento da tradição de esquerda do século XIX até hoje. A crítica. A gente nunca pode abandonar ela. Porque quando a gente abandona a crítica, a gente esquece quem nós somos, a gente esquece o que a gente pensa, a gente esquece como a gente deve agir, a gente esquece aonde a gente quer chegar. Quando não existe crítica, a gente fica muito maleável a qualquer coisa. Quando não existe crítica, a gente fica excessivamente pragmático, faz de tudo. A crítica é importante. A crítica é importante para que a gente veja o que a gente pensa, para que a gente veja o que a gente quer e que a gente confronte esses nossos desejos com a realidade. O mundo não é do jeito que a gente quer. O mundo é do jeito que é. E se a gente quer transformar o mundo, a gente precisa confrontar, colocar o combate o tempo todo entre os nossos sonhos, nossas ideias e o mundo. E daí, dessa faísca, né, desse choque entre as nossas ideias e o mundo, surge a crítica. A crítica é a maior arma que alguém pode ter no campo da política. Falhar todo mundo falha, errar todo mundo erra, mas quando a gente tem a crítica como a nossa principal companheira, a gente avança. A gente não se deixa afundar nos nossos erros. O discurso de Lula não me entusiasmou e não me encheu de esperança. Falo isso de maneira crítica, não de maneira do contra. Uma coisa é ser crítico, uma coisa é ser do contra. Não estou gravando esse vídeo aqui só para fustigar, né? Para, enfim, fustigar aquelas pessoas que ficaram entusiasmadas. Acho legal vocês se entusiasmarem. Mas repito, mais do que a esperança e o entusiasmo, cultivar a crítica. João, qual é o primeiro passo para a gente ser crítico? O primeiro passo para a gente ser crítico é a gente fazer uma análise concreta da realidade concreta. Não colocar os nossos sonhos acima do mundo. Não colocar os nossos desejos, o nosso querer como a realidade. Porque a realidade não é o nosso desejo. Fazer uma análise concreta da realidade concreta. E nesse vídeo eu vou tentar fazer isso rapidamente aqui. O primeiro passo para se fazer qualquer discussão política sobre o que é o Brasil hoje, o que é que a gente espera dele, ou o Brasil ou o mundo, ou qualquer coisa que seja, é saber onde é que a gente está pisando. Repito, uma análise concreta da realidade concreta. A gente está pisando num sistema que é capitalista. O sistema capitalista tem no seu coração a acumulação. No capitalismo, a acumulação é constante. Acumula-se por acumular. Porque um sujeito que tem 200 bilhões de riqueza, ele não tem essa riqueza para gastar. Porque mesmo que ele vivesse 200 anos, ele não conseguiria gastar tanto dinheiro assim. No capitalismo, acumula-se por acumular. Uma das outras artérias do coração do capitalismo é a crise. O capitalismo necessita de crises. Por quê? Porque o momento da crise é o momento em que o pequeno para de incomodar o grande. No momento de crise, os pequenos e médios empresários, empreendedores, vão à falência, enquanto que os grandes absorvem o mercado dos pequenos e dos médios, crescendo ainda mais. Se você for olhar a riqueza dos 2.500 bilionários que existem no mundo, essa riqueza só cresceu. Só cresceu, mesmo com a pandemia. A pandemia que traz tanta dificuldade aos pequenos, aos médios, que traz dificuldades ainda mais graves aos trabalhadores, não trouxe nenhum tipo de dificuldade aos grandões, aos 2.500 donos do mundo, ou como chama o Jornal Nacional, o mercado. Né? O mercado. Estamos vivendo num sistema capitalista
que é um sistema de acumulação constante e é um sistema que gosta de uma crise. A crise não é exceção no capitalismo, é a regra. E o fato do mundo capitalista estar em crise desde 2008 e essa crise não está sendo resolvida, pelo contrário, está se aprofundando, faz com que a gente precise ter um diagnóstico dessa crise. A gente precisa saber o que é essa crise, o que representa essa crise, se a gente quer discutir política. De maneira didática e simples, a crise capitalista de 2008 está exigindo dos governos uma política de terra arrasada. Ou seja, a crise do capitalismo de 2008 pede que os administradores da política e da economia destruam qualquer forma de segurança social, qualquer vínculo mais estável de trabalho, qualquer tipo de política voltada à diminuição da pobreza ou da desigualdade social, para que isso não venha ferir a acumulação de capital. Veja, quando você investe muito dinheiro em redução de pobreza, quando você investe muito dinheiro em reformas econômicas importantes para o povo, quando você investe muito dinheiro em serviços públicos, tudo isso diminui a taxa de acumulação dos grandes, a quantidade de riqueza que os grandes acumulam. Em momentos de crise, os grandes exigem uma acumulação ainda maior de riqueza. Portanto, qualquer tipo de política que não seja voltada diretamente para os grandes não tem sucesso. E é por isso que o capitalismo de 2020, 2021, 2022 é muito diferente do capitalismo que a gente viveu em 2003, 4, 5 e 6. Lula administrou o capitalismo brasileiro de 2003 até 2010. O capitalismo 2003-2010 é muito diferente do capitalismo 2020, de tal forma que, se ele quiser transplantar para 2020 a mesma lógica de administração, ele não consegue. Ele não consegue porque entre 2003 e 2010 existia um aceno por parte das elites econômicas para o tipo de política social que Lula queria. Hoje não existe mais esse aceno. A não ser que o tipo de política social que ele venha a colocar em prática em 2022 adiante seja ainda mais tímido que o tipo de política social que ele colocou, que foi muito tímido. Não estou dizendo que não foi importante. Foi muito importante. Ninguém tenha feito o que ele fez, mas foi muito tímido. O Bolsa Família custava 0,5% do PIB, enquanto que o pagamento fiel da dívida pública aos bancos privados custava 50% do PIB. Então, a transferência de renda direto para o povo, 0,5%. A transferência de renda direto para os bancos, por uma dívida injusta, que a gente já pagou, inclusive, né? Já está quitada, mas a gente continua pagando 50% da riqueza brasileira. Então, só é aceitável se for mais tímido do que esse 0,5%. Não vivemos na mesma conjuntura de 2003 e 2010. E é por isso que o discurso de Lula não me entusiasmou, porque ele não parece que tem uma análise dessa crise. Diante de uma crise como essa, não dá mais para conciliar interesses, como dava em 2003 e 2010. ProUni. O que é ProUni? É um grande programa de conciliação de interesses, né? Eu vou botar o pobre para estudar na universidade, com dinheiro público. Só que eu vou botar ele para estudar na universidade privada. Então eu vou encher o bolso do bilionário dono da universidade privada, ele vai ficar feliz, de bolso cheio. O pobre vai ficar feliz também porque vai se formar, vai postar uma foto no Instagram dizendo que nunca antes nesse país alguém se formou, e o bilionário, né, um pobre se formou, e o bilionário vai postar uma foto no Instagram dizendo que nunca antes nesse país ganhou tanto dinheiro. Então é um governo de conciliação de interesses. Né? 2003, 2010 dava para conciliar. As commodities, os produtos que o Brasil exporta estavam em alta, tinha dinheiro em caixa, tinha um grande interesse dos ricaços nessa conciliação, porque quanto mais o povo se insere nesse mundo de consumo, menos organizado politicamente ele fica. Ninguém falava em greve geral, ninguém falava em se mobilizar politicamente, em lutar politicamente, porque se esperava que o governo de esquerda desse tudo o que era necessário. De tal forma que de 2003 até 2010 predominou uma conciliação de interesses. Muita gente diz que o PT caiu
porque o rico não aguenta ver o pobre andando de avião e comendo McDonald's. Minha gente, isso é de uma ingenuidade que chega a dar vontade de rir quando eu vejo essas coisas, que eu fico, oh meu Deus, ela acredita mesmo nisso, essa pessoa é. Porque veja, pense por outro lado, o PT conseguiria ficar 15 anos no poder, 3 mandatos e meio, se não tivesse atendido os interesses das elites dominantes? Porra, se eles não tivessem atendido os interesses da elite dominante, não passava nem 4 anos, porra. Foram 4 reeleições. Não foram 2, 4, 6 anos. Foram 13 longos anos. E alguém permanecer no poder, no governo, durante 13 longos anos, não é porque contrariou os interesses das elites. É porque atendeu. As elites brasileiras, naquele contexto, naquele capitalismo 2003, 2010, viam com bons olhos essa aliança entre manter os interesses dos ricos intactos, nenhum interesse do rico foi retirado, nenhum. A classe média até se sentiu injustiçada e tal, mas eu tô falando de rico, não tô falando de classe média, tô falando de quem ganha 10 mil, tô falando de bilionário. Nenhum bilionário foi ferido pelo PT, nenhum. E os pobres foram ajudados. Então, 2003 e 2010 isso era muito bem visto. Só que agora não tem mais espaço para isso. De tal forma que Lula só me entusiasmaria se ele notasse isso, batesse no peito e falasse: agora eu não vou mais conciliar, não. Agora eu vou fazer um governo pro povo mesmo. E o discurso de Lula foi um discurso conciliatório. O Lula 2022 não é um novo Lula, é o mesmo Lula 2003. É o mesmo Lula. Há quem se entusiasme com isso, mas isso não me entusiasma. É claro que diante de Bolsonaro qualquer coisa entusiasma a gente, né? Porque parece que a eleição de 2022 vai ser uma eleição de qualquer coisa civilizada contra a barbárie completa. Mas se você partir dessa lógica, então vota em Dória, pô. Dória não defende ciência e vacina? Vai lá, vota nele. E aí? Vota em Mandetta, vota em Luciano Huck. Qualquer coisa na frente de Bolsonaro é mais civilizado, porra. A gente não pode reduzir a discussão política ao momento de eleição, porque a eleição nem é o momento mais importante da política, e a gente não pode reduzir um debate eleitoral a um debate entre civilização e barbárie, porque viver sobre o capitalismo é viver sobre a barbárie. Eleição é um momento em que se escolhe quem vai gerenciar a barbárie. Né? Se essa barbárie vai aflorar muito, vai aflorar pouco, mas é barbárie. Ou tu acha que a gente vivia no mar de rosas em 2005, 2006? Barbárie, pô. Barbárie se aprofunda por conta da crise. Por que o discurso de Lula não me entusiasma? Me entusiasmaria se ele batesse no peito e falasse: eu vou reverter esse processo de uberização que está tomando conta do Brasil. Está tomando conta do mundo, mas eu vou reverter aqui no meu país. Vínculo trabalhista vai ter que ser sólido. Ele falou sobre isso? Não falou. Não falou. Ou seja, quem entrega aí, quem trabalha com entrega para ganhar 5, 6, 10 reais por dia, vai continuar. Porque Lula 2022 não vai resolver esse problema, não. Me entusiasmaria se ele falasse: eu vou derrubar a lei do teto de gastos que foi aprovada por Temer. Que inclusive esse teto de gastos é sobre gastos não financeiros. O que são gastos não financeiros? São os gastos que importam pra gente. Gastos com saúde, com educação, segurança, previdência. Os gastos com a dívida podem aumentar, não tem teto não. Com a dívida que o Brasil tem com os bancos privados, certo? A dívida pública que os bancos privados compram não tem teto. Agora vai ter teto para saúde. Lula falou que ia tirar esse teto? Falou não, né? Tá bom. Falou não. Se Lula batesse no peito para falar: a minha luta em 2022 vai ser para derrubar a PEC 186 que foi aprovada essa semana, congelando salários dos servidores públicos, como se os servidores públicos fossem os culpados pela crise do capital, pela crise geral do capitalismo no mundo. Ele bateu no peito para dizer que ia cancelar essa lei que congela salário de servidor. Tem enfermeiro ganhando 900 reais aí. Tá congelado o salário, agora vai ganhar mais que isso não. Ele bateu no peito para dizer que ia. Não bateu. Ele bateu no peito para dizer que ia fazer uma auditoria dessa dívida. Ele bateu no peito para dizer que ia
deixar de pagar essa dívida e pegar metade do PIB e investir no povo, ao invés de pagar diretamente por bolsos dos banqueiros, ele bateu no peito para dizer isso? João, tu tá sendo muito radical. Não tô, velho. Não tô. Eu não tô falando aqui de revolução, não. Se você quiser que eu comece a falar de revolução, eu começo. Eu estou falando sobre medidas importantes para tirar o capitalismo brasileiro dessa completa situação de subordinação, atraso. Quer destravar o desenvolvimento do Brasil? Quer uma política desenvolvimentista aqui? Tem que resolver o problema da dívida pública, que é mais privada do que pública. Tem que tirar o teto de gastos, porque isso vai quebrar o SUS. Aí não adianta, botar um coletinho, eu defendo o SUS, parabéns. Vai tirar o teto de gastos do SUS, porque o teto é condenar o SUS à morte. O teto é condenar a educação à morte. Vai tirar? Não vai, pô. Lula, no discurso dele, falou em um jornal nacional ético. Fiquei muito feliz com o Jornal Nacional de ontem. Foi o primeiro jornal nacional ético. Espero que mude a postura da Globo. Puta que pariu. O cara devia estar falando em reformar a mídia brasileira. 95% dos canais de comunicação no Brasil estão na mão de sete famílias que falam o que quiserem de acordo com seus interesses. Não, porque um jornalista tem que estar preocupado com a verdade. Velho, para com esse tipo de frase idiota que só serve pra gente lunática te aplaudir, porra. Cadê a crítica? Cadê a crítica? Precisa-se fazer uma reforma nos meios de comunicação do Brasil, democratizar a mídia. Já tem projetos ó, que se arrastam há muito tempo. Lula falou em renda básica de cidadania, projeto do cara do partido dele, Suplicy. E desde 2003, desde que Lula entrou no poder, Suplicy já tem esse projeto de lei pronto, como senador. Falou em renda básica? Não falou. O que é que ele falou que te entusiasmou tanto? Me diz. O que é que ele falou que te deixou tão entusiasmado? O cara falar em Globo Ética, por Rede Globo Ética, Jornal Nacional Ético. Espero que a postura da Globo mude em relação a mim. Pelo amor de Deus. O cara veio falar no discurso dele que o cidadão não precisa de arma. Quem precisa de arma é o exército. Esse exército daí... Tu tá doido, é? O exército precisa de uma nova doutrina militar. Uma doutrina que faça os militares serem formados nas escolas e quartéis, conhecendo o país, sendo nacionalistas de verdade, conhecendo a cultura brasileira, o drama do povo brasileiro. Uma nova doutrina, não é a arma. Arma na mão desses militares aí. Arma na mão desses caras. É isso que tu quer? É isso que ele falou no discurso. Aí eu tô perguntando, o que é que tanto entusiasmou vocês, porra? A chance de repetir 2003, 2004, 2005 não se repete. Não há mais espaço para o tipo de política social que foi tímida naquela época. Importante, mas ainda tímida diante dos problemas e dos desafios que a gente precisa resolver. Não há mais esse espaço, nem esse espaço tímido há. O que é que entusiasmou tanto? Me entusiasma um candidato que diz que vai reverter a uberização. Me entusiasma um candidato que diz que vai barrar o teto de gastos. Me entusiasma um candidato que diz que vai deixar de pagar a dívida aos bancos. Porque a gente não tem que estar devendo nada a banco, a gente já pagou o que tinha para pagar. É juros em cima de juros, isso é injusto. Que é candidato apresentou esse tipo de proposta nenhum. Então não é Lula e nem ninguém que está me entusiasmando. Não, a luta política ela vai além dos momentos eleitorais. E o momento eleitoral não é o momento mais importante da luta política. Se organize agora e lute pelo mundo que você quer. E não fique terceirizando responsabilidade de maneira religiosa, messiânica em cima de ninguém, não. Ou a gente entende os problemas reais do Brasil, ou a gente vai ficar fantasiando em cima dessas imagens e desses discursos de que eu represento a civilização contra a barbárie. Viver sob o capitalismo é viver sob a barbárie. Acabou-se. Não tem civilização não, velho. Enquanto tiver gente com fome embaixo da ponte, não tem civilização. Essa altura da vida da gente, a gente já devia estar discutindo o direito ao descanso. Mas não. Estão vendendo aí que trabalhar 14 horas por dia é sinônimo de muito esforço e dedicação. Alguém está falando que vai reverter esse processo? Não está falando porque não consegue.
Não consegue. Por que não consegue? Porque para reverter esse processo, dificilmente as vias eleitorais são suficientes. Quem é que tem peito para dizer isso? Que as vias eleitorais não são suficientes para reverter os graves problemas do Brasil, do povo brasileiro? Quem é que tem peito para isso? Não me entusiasmou. Quando alguém falar que vai reverter a reforma da Previdência, eu me entusiasmo. Quando alguém falar que vai reverter a reforma trabalhista, eu me entusiasmo. Quando alguém falar que vai reverter a lei de terceirizações, eu me entusiasmo. Quando alguém falar que vai reverter o teto de gastos, eu me entusiasmo. Quando alguém falar que vai democratizar a mídia, eu me entusiasmo. Vai ficar falando aí de frases que todo mundo gosta de ouvir, por tão acostumados com a barbárie que a gente tá acostumado. Aí eu também me lanço candidato e fico dizendo aqui o que vocês querem ouvir. Tchau, cheiro.